Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no seletor de modos da câmera. Sabe aquele botãozinho cheio de letras e ícones? Pois é ali que a mágica acontece. É onde a fotografia deixa de ser só um clique de sorte e se transforma numa criação de verdade, com intenção. Vamos juntos destravar esse potencial e sair de vez do piloto automático para assumir o controle total. Isso soa familiar? A câmera dispara o flash do nada quando não precisa? Ou então foca na árvore lá no fundo em vez de focar na pessoa aqui na frente? Essa frustração é super comum e ela acontece por um motivo simples. É a câmera que está tomando todas as decisões sozinha. Mas a boa notícia é que isso tem solução. E é exatamente o que a gente vai ver aqui. É hora de virar o jogo. A ideia é deixar de ser um passageiro e passar a ser o piloto da própria câmera, para garantir que a foto final seja exatamente aquela que a gente imaginou. Ok, vamos começar pelo começo. Pela zona de conforto de muita gente, os modos automáticos. Eles são um ponto de partida natural, aquele lugar onde a câmera faz praticamente todo o trabalho pesado. Pensa assim, o modo automático total, aquele quadradinho verde, é como um robô que decide absolutamente tudo. Ele tem uma solução única que tenta servir para qualquer situação. Já os modos de cena, como retrato ou paisagem, são um pouco mais espertinhos, digamos. A câmera ainda está no controle, mas ela otimiza as configurações para situações específicas. Por exemplo, no modo retrato, ela já sabe que é para desfocar o fundo e destacar a pessoa. E aqui que está o pulo do gato. Esses modos fáceis são úteis, claro, para uma emergência. Mas, sinceramente, eles são como as rodinhas de uma bicicleta. Ficar só neles impede o aprendizado de verdade. A gente não tem controle criativo nenhum, o flash parece que tem vida própria e os resultados, bom, são quase sempre medianos, bem previsíveis. Agora sim, vamos subir de nível. É aqui que a criatividade começa a entrar em campo de verdade. Os modos semiautomáticos são uma espécie de parceria. Quem fotografa toma a decisão criativa mais importante e a câmera cuida dos detalhes técnicos para acertar a exposição. É o melhor dos dois mundos. O modo prioridade de abertura, marcado como A ou AV, é o queridinho de muitos fotógrafos. E não é à toa. Nele, a gente define a abertura, o famoso f-stop, para controlar a profundidade de campo. Ou seja, o que fica em foco e o que fica desfocado. E a câmera? Ela faz o trabalho dela e calcula a velocidade do obturador perfeita para aquela luz. E como isso funciona na prática? Sabe aquele retrato com cara de profissional, com um fundo super cremoso, bem desfocado, que faz a pessoa saltar na imagem? O segredo é usar uma abertura bem grande, tipo um f1.8. A decisão criativa aqui é totalmente sobre isolar o sujeito. E se a gente quiser o exato oposto? Imagina uma paisagem incrível onde cada detalhe conta, desde a florzinha aqui na frente até a montanha lá no horizonte. Aí a gente usa uma abertura bem pequena, tipo f16, para garantir que tudo, absolutamente tudo, fique nítido e em foco. O parceiro da prioridade de abertura é a prioridade de velocidade, que a gente encontra como S ou TV na câmera. Aqui, o foco criativo muda completamente, sai do desfoque e vai para o movimento. A gente controla a velocidade do obturador e a câmera se vira para ajustar a abertura e equilibrar a luz. Quer congelar um momento no tempo? Tipo o gol da vitória no futebol, um pássaro levantando o voo ou uma gota d'água explodindo. É só usar uma velocidade de obturador bem alta, como 1/1000 de segundo. Isso congela a ação com uma clareza impressionante. Mas e se a intenção for o contrário, for mostrar o movimento de um jeito mais artístico, com uma velocidade bem lenta, tipo 2 segundos? Uma cachoeira se transforma naquele véu de seda maravilhoso. Mas aqui tem um segredo, hein? Um tripé é obrigatório. Ele garante que só o que está se movendo fique borrado, enquanto o resto da cena continua super nítido. Muito bem, chegamos ao último passo. É agora que a gente tira de vez as rodinhas de apoio e assume o controle absoluto da situação. Bem-vindos ao modo manual. No modo manual ou M não tem conversa. O controle é total. Abertura, velocidade do obturador e ISO, que é a sensibilidade do sensor à luz, todas essas decisões são de quem está atrás da câmera. Isso é essencial para situações de luz mais complicadas, tipo shows, ou para ter consistência total num trabalho de estúdio, por exemplo. Mas calma, não é um voo cego. O nosso guia nessa jornada é o fotômetro da câmera. Sabe aquela escalinha que vai de -2 a +2? Então, ele é um conselheiro, não um chefe. O objetivo, na maioria das vezes, é ajustar tudo até aquele indicador chegar no zero, que é a sugestão da câmera para uma foto bem exposta. O processo no modo manual pode parecer intimidador, mas na verdade segue uma lógica bem simples. Primeiro, a gente define o ISO, pensando na luz do ambiente. Segundo, escolhe a abertura, pensando no efeito criativo que se quer.
Terceiro, ajusta a velocidade do obturador até o fotômetro bater no zero. E por último, o passo mais importante de todos. Faz uma foto de teste, olha, avalia e ajusta se precisar. É um ciclo. É assim que a gente aprende. Certo? Com tantas opções na mão, a pergunta que fica é: como decidir qual modo usar em cada momento? Vamos resumir tudo isso num guia prático para não ter mais dúvida. Essa tabela aqui é o nosso resumo de bolso. A prioridade de abertura é o nosso pau para toda obra, resolve uns 80% das situações. A prioridade de velocidade é para quando o movimento é a estrela da foto. O manual dá controle total para ambientes mais desafiadores. E o automático? Bom, ele fica para emergências. Profissionais de verdade não usam um modo só. Eles sabem escolher a ferramenta certa para cada trabalho. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Entender e dominar cada modo não é só sobre técnica, sabe? É o primeiro e o mais importante passo para evoluir o nosso olhar fotográfico e, finalmente, ganhar liberdade criativa de verdade, para transformar em imagem aquilo que a gente vê na nossa mente.